Olha, Colombo, a gente começa a entrevista, muito bom dia, senador Girão, com uma novidade. Aqui os parlamentares da CPI da pandemia estão articulando antecipar um depoimento para compensar a falta do depoente hoje. É o seguinte, como o diretor-presidente da Precisa Medicamentos faltou porque voltou da Índia, disse que precisa preencher aí os 14 dias de quarentena, os parlamentares se reuniram ontem para marcar na sexta-feira o depoimento do deputado federal Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda também, que é funcionário do Ministério da Saúde e depôs ao Ministério Público Federal a informação de que sofreu pressão para acelerar a importação da vacina Covaxin, que é essa indiana, que o governo vai ter que prestar esclarecimentos. Por que comprou essa vacina mais rapidamente e mais cara? Senador, é uma dúvida para o senhor também? Olha, é muito importante, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Basília, Colombo. É importante que a gente busque a verdade, sem atropelos. E o que a gente está vendo nessa CPI, eu tomei conhecimento aqui com essa repórter super informada, que é a Basília, porque a comissão se reúne à noite, uma parte da comissão, o G7, e deliberam sobre o que a gente vai ter hoje. Então, quer dizer, eu sou membro titular da comissão e não fui nem consultado, absolutamente nada. Então, esses atropelos, essa forma inquisitória, desrespeitosa, que às vezes parece até um tribunal de inquisição, como foi colocado há pouco, é algo que assusta a gente, que faz a credibilidade dessa CPI cada vez mais cair na opinião pública. Então, eu acho importante que a gente faça um escalonamento para buscar realmente todas as informações necessárias, mas não de uma forma assodada, de uma forma que não se mostra dados, os porquês, né? Hoje nós temos aqui cerca de 80 requerimentos, se eu não me engano, basicamente tudo do G7. Ou seja, eu tenho muitos requerimentos, dezenas de requerimentos tentando rastrear a corrupção e eles nem sequer colocam para votar. Quando colocaram semana passada, todo mundo viu o que aconteceu, que não deixaram a gente investigar o consórcio Nordeste, que hoje é o símbolo nacional da corrupção nessa pandemia. Aqueles 48 milhões, Basília, que é uma montanha de dinheiro para comprar respiradores de uma indústria ligada à maconha, e eu fui em São Paulo para mostrar, que tudo indica, indícios fortes de uma empresa de fachada, e esses respiradores nunca chegaram ao Nordeste. E eles não deixam investigar aqui. Então, só se está olhando um requerimento, que é o do senador Randolph. Eles patinam, andam em círculos, fazem tudo isso que as pessoas estão vendo aí, né? Da forma equivocada, e não olham para um requerimento assinado por 45 senadores que quer ver os bilhões de reais enviados para estados e municípios. Então é por isso que essa CPI está pendendo o tempo todo, e a população não é boba e está entendendo que é palanque. Cada vez mais se comprova um palanque político para 2022. Isso não é correto com o país que quer ver toda a verdade e dar a mão para as pessoas, porque desemprego, fome estão acontecendo, mas se faz aqui interesse eleitoreiro. Isso é muito triste. O senhor acabou não respondendo. Se é uma dúvida, se o senhor também vê suspeitas na compra da Covaxin, que saiu mais cara e foi comprada mais rapidamente do que, por exemplo, a Pfizer. Olha, isso é importante que a gente veja. Eu sou totalmente favorável. Inclusive, era para estar hoje, a gente era para estar ouvindo, né, o diretor da Precisa, mas ele, por uma questão de quarentena, não pôde vir. Acho até um desrespeito também, porque poderia ter enviado para a comissão mais cedo uma informação de que ele tinha ido à China. E hoje a gente vai ficar praticamente com votação de requerimento. Então, realmente, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, e eu não acho nenhum problema que se possa votar. Agora, precisa ser algo sem ser autoritário, né? E eu acho que tem uma ausência de espírito democrático muito claro nessa CPI. Se você pegar sexta-feira o que aconteceu aqui, 2 cientistas vieram, médicos renomados, para falar o outro lado da questão do tratamento precoce. Os senadores deram as costas e foram embora. O relator não ficou para ouvir.
E hoje nós vamos ter votação de requerimentos que mostra esse espírito também com relação ao Google, ao Facebook. Estão querendo caçar a liberdade de expressão das pessoas. Então, utilizar essa CPI como um instrumento de coerção, um instrumento perigoso para se calar, é algo que um dia vai acabar com a imprensa também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Colombo. Senador, bom dia mais uma vez. Ontem, vocês ouviram por cerca de 10 horas o deputado Osmar Terra, né? Mais cedo nós conversamos, como eu disse, com o senador Rogério Carvalho, e ele entende que o deputado Osmar Terra pode passar a condição de investigado por ter influenciado o presidente Jair Bolsonaro a tomar decisões equivocadas durante a pandemia. E essa é uma das razões pelas quais nós chegamos a mais de 500 mil mortos. O senhor acha que, pelo que se tem de material levantado até agora na CPI, pelo depoimento de ontem do deputado Osmar Terra, é possível configurar que o que ele exerceu foi mais do que o direito à opinião, por mais equivocada que sejam as opiniões dele, e isso não é uma opinião, é um fato, né? Basta ver o que ele disse lá no começo da pandemia, o que ele continuou dizendo ao longo da pandemia e o que está acontecendo. Mas são opiniões. O senhor acha que já é possível diferenciar opiniões equivocadas dadas por ele de opiniões equivocadas dadas por ele que conduziram o governo Bolsonaro a tomar um caminho equivocado no combate à pandemia? Ele tinha essa influência sobre o presidente? Olha, Colombo, muito boa essa sua pergunta, porque ontem quem assistiu, e eu digo quem assistiu, porque infelizmente cada vez mais as pessoas estão assistindo menos essa CPI pelos absurdos que têm acontecido de manipulação, de blindagem explícita da corrupção, mas quem pôde assistir ontem o depoimento de 10 horas do ex-ministro Osmar Terra viu de forma muito clara, né, que desmontou a ficção de um gabinete paralelo. Eu falo isso com muita serenidade, porque eu fiquei atento a toda. Eu fui o último a sair, fui o último senador a ficar lá até o final. Então, fiz perguntas e ele foi muito lúcido, transparente, científico nas respostas, né? Claro que essa pandemia do coronavírus pegou todo mundo de calça curta. Cientistas do mundo todo erraram. Inclusive disseram no ano passado, grandes institutos, que nós íamos ter 1 milhão de mortos no ano de 2020. Então, inclusive eu vejo que ontem muitos senadores que gostam de fazer vestibular, que gostam de colocar em saia justa depoentes, quando o ministro Osmar Terra, que conhece o assunto, começou também a perguntar certas coisas, a turma foi embora, né? Então eu acredito que ontem foi um tiro no pé da CPI, porque o ministro foi muito seguro e mostrou que é ficção essa questão de gabinete paralelo. Então, essas narrativas que os grupos G7 colocam são narrativas que batem, sabe aquela coisa que até virar uma realidade, as pessoas estão entendendo o que aconteceu, mas com independência. Nós precisamos rastrear a verdade, seja de erros do governo federal, seja de erros de estados e municípios. Essa segunda parte, quase 2 meses de CPI, não se quer olhar aqui. Eu vou insistir hoje com mais requerimentos meus para que a gente possa buscar a verdade. Se você pegar a Polícia Federal, que eu tentei trazer aqui, o diretor da Polícia Federal, e eu fui o único voto, ou seja, governistas e oposicionistas não quiseram trazer, você vê a dificuldade que a gente está tendo para buscar, como Mensalão fez, como Petrolão fez, um grande serviço à nação, prestando realmente um esclarecimento da estrutura organizada, institucionalizada da corrupção no Brasil. Mas essa CPI, repito, está cometendo um grande equívoco porque ignora um requerimento assinado por 45 senadores de minha autoria que quer investigar os bilhões de reais de verbas federais que foram para estados e municípios. E é um ponto pacífico, vocês sempre entrevistam todos os senadores de forma democrática. Pergunta para eles se faltou dinheiro, né? Então eles vão dizer que não faltou, mas sobrou escândalo de corrupção, né? E a gente precisa ir atrás disso tudo.
Pois é, senador. Inclusive, ao mesmo tempo, a comissão está a um passo de votar um requerimento para realizar uma sessão fechada com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Essa comissão, um grupo da comissão, iria até o Rio de Janeiro pessoalmente para ouvi-lo nesse tipo de sessão secreta, fechada, já que documentos sigilosos seriam colocados ali à mesa. O senhor concorda com essa audiência? Olha, mais uma informação que você pegou na fonte e eu mesmo não tomei conhecimento que participo. Para você ver como as coisas aqui dentro dessa CPI não dá para levar a sério. Vão pegar aí, parece que 3 ou 4 senadores, que estava vendo nos bastidores aí, para irem ao Rio de Janeiro, ninguém sabe quem são, para investigar o que está acontecendo. Então, assim, o governador Witzel foi um absurdo que aconteceu aqui, um desrespeito completo à CPI e a você, povo brasileiro. Ele teve semana passada aqui, quando veio fazer um discurso, um comício, ele fez um comício aqui, na hora que começou a ser inquirido sobre corrupção no seu estado, ele pegou, botou debaixo do braço o habeas corpus e foi embora. O senhor estava na fila para perguntar? Não, eu estava perguntando. Olha que desrespeito, perguntando com a maior tranquilidade, né? Comparando respiradores, perguntando sobre o secretário de saúde dele, que acharam na casa 8,5 milhões de reais. Ele pegou e foi embora. Então, quando é interesse do relator, do presidente da CPI, o depoente fala o que eles querem, parece aquele jogo, sabe aquela coisa do jargão do futebol, jogada ensaiada? Tudo flui, né? É uma doçura. Mas quando vem alguém que eles não conseguem extrair, como ontem, um fato bem quentinho, o Osmar Terra, a turma se retira, vai embora. Né? Então, assim, é algo muito preocupante o que a gente está vendo aqui nessa CPI. Infelizmente, digo isso porque eu gostaria que a gente tivesse o rastreio de tudo que está errado. Repito, do governo federal, dos estados e dos municípios.